Eu quero te mostrar um pouco sobre o InDesign, essa ferramenta tão incrível, tão fácil de ser utilizada e tão potente que nos ajuda muito aqui no TCC Nota 10 para fazer trabalhos incríveis, né? Leva os nossos alunos a diagramarem, apresentarem, representarem os seus TFGs com muito mais qualidade e em muito menos tempo. Afinal de contas, a gente sabe a importância de ter um projeto bem representado e de não perder todo o tempo do mundo para conseguir chegar nesse nível de representação. Então, por isso que esse programa ele é muito interessante, apesar de não ser tão conhecido no universo da arquitetura. Geralmente os alunos de arquitetura ou os arquitetos conhecem mais o Photoshop, até conhecem um pouco do Illustrator, mas InDesign é um território ali que não é muito comumente habitado pelos arquitetos e estudantes de arquitetura. Por isso, eu quero te mostrar mais sobre esse programa. Eu já tenho alguns tutoriais, já tenho alguma playlist, uma playlist na verdade aqui no meu canal do YouTube. E se você estiver vendo esse vídeo pelo Instagram, dá uma olhada lá no canal do YouTube, que você verá uma série de vídeos falando sobre InDesign, mas esse em especial, ele vai ser muito importante, que eu quero te mostrar o início, como você cria um novo documento, como é que você começa ali a dar os seus primeiros passos nesse programa tão maravilhoso, tá bom? Então, para isso, eu quero que você curta esse vídeo, comente, deixa aqui a sua dúvida, compartilha com aquela pessoa que vai fazer o TCC ou TFG de arquitetura e precisa conhecer o InDesign também, que é um programa que vai mudar a sua forma de diagramar e de representar o seu TFG. Eu vou apresentar aqui a minha tela para você conhecer um pouco sobre esse programa. Vamos lá. Olha só. Eu não vou nem começar mostrando a tela inicial do InDesign, eu vou começar aqui no navegador da internet normal mesmo, aqui ó, uma aba do Google. E aí o que é que vai acontecer? Eu gosto muito de apresentar o InDesign mostrando a tela da Adobe, tá? Porque tanto o Photoshop, Illustrator e InDesign são softwares, são programas que foram desenvolvidos por essa empresa aqui, ó, a Adobe. A Adobe ela é maravilhosa, já criou 1 zilhão de programas aí, ó, tudo isso são programas que você pode utilizar para edição de imagem, de vídeo, de áudio. Ela é incrível, ela é muito boa e tem um preço até bem acessível para estudantes, para muita gente aí que queira utilizar. Mas é o seguinte, quando eu tenho aqui o site da Adobe, eu tenho um pouco falando, uma breve descrição sobre cada programa dessa desenvolvedora, dessa empresa. E o InDesign está aqui, ó. Crie e publique layouts elegantes para impressão e publicação digital. É isso mesmo, a gente pode utilizar o InDesign. Ele até fala aqui, ó, que é no computador que a gente utiliza, né? E a gente pode utilizar o InDesign para criar arquivos, layouts, né, que serão utilizados para impressão ou publicação digital. É por isso que quando a gente desenvolve aqui pranchas, cadernos de TCC, seja lá o que for, a gente faz essa edição e a gente ainda tem a possibilidade de, além de enxergar o arquivo digital, fazer a impressão desse arquivo e ter esse caderno, essa prancha impressa, porque esse programa foi feito para trabalhar dessas duas formas, tanto um arquivo podendo ser utilizado para imprimir, como utilizado para publicação digital, ou os dois, né? Então, se você quiser ter um arquivo que pode ser tanto digital para você enviar para os seus professores da sua banca, ou se você quiser ter um arquivo impresso para ter aquele seu TFG, né, impresso, aquele seu caderno, aquela sua prancha ali como o seu resultado, ou até mesmo precisar entregar na sua universidade esse resultado impresso, o InDesign é um programa que te permite fazer esse tipo de coisa e ter esse arquivo nesses dois formatos. A gente até poderia ver aqui um pouco sobre o Illustrator, né, que é um programa feito para edição de vetores, criação e edição de vetores, e o Photoshop, que é para edição de imagens, mas não é o foco aqui desse vídeo. A ideia é justamente que você conheça mais sobre o InDesign. Ele até tem a possibilidade aqui de fazer uma avaliação gratuita, o que é bem interessante. Mas vamos lá.
Eu tenho também uma outra coisa que eu quero te mostrar sobre o InDesign. Primeiro é que você pode clicar aqui no próprio nome do InDesign, que ele vai te mostrar algumas diagramações, alguns exemplos do que esse programa ele é capaz de fazer, né? Até os valores das assinaturas desse software ou do pacote da Adobe. É porque o Adobe ele tem um pacote que você pode assinar, que você pode baixar todos os programas. Ele funciona como uma assinatura da Netflix, né, que fica ali todo mês você entrando no cartão de crédito o valor ali da assinatura, mas aí você tem direito a utilizar todos os programas da Adobe, que é bem interessante. E para quem é estudante de arquitetura, tem ainda um valor mais barato, um valor mais em conta, acho que é metade do preço do que seria um valor para um profissional já formado, o que vale bastante a pena. Mas eu quero te mostrar, não é isso daqui, eu quero te mostrar um detalhezinho muito especial. Que se a gente entra aqui no Google, olha que legal, dá uma olhada nisso aqui. Se a gente entra aqui no Google e coloca Behance. Boa! Não sei se você conhece o Behance, mas na verdade o Behance é uma rede social. É uma rede social da Adobe também, é tudo da Adobe, é tudo do conglomerado Adobe. E esse Behance ele é muito interessante porque nele as pessoas, os artistas, qualquer pessoa, eu tenho arquivos publicados, muita gente, você pode criar sua conta da Adobe e publicar no Behance. E o mais legal de tudo é que a gente tem acesso a projetos, artes, imagens, ilustrações de gente do mundo todo. Então olha que legal, é uma série de pontos interessantes que a gente pode analisar aqui e muita referência legal de projetos que a gente pode visualizar. E aí eu quero te mostrar uma coisa bem legal, que é isso daqui, ó. Se eu clicar aqui nessa opção de ferramentas, eu só entrei no site do Behance mesmo, e aí se eu colocar aqui em ferramentas, ele tem aqui, ó, os programas que foram utilizados para desenvolver as artes em questão. Eu vou só colocar aqui, ó, em Adobe InDesign. E aí ele vai me mostrar várias, né, imagens, resultados, diagramações que foram feitas no InDesign para poder a gente analisar. O mais legal de tudo é que você pode clicar em uma, pode clicar em outra, sair visualizando, sair comparando. Eu cliquei no canto errado, mas opa, saiu aqui, mas não tem problema não. Vou colocar aqui Behance, que aí já vai aparecer aqui de novo. Olha, tá, voltamos. Boa. Então se eu clicar aqui, ó, eu gostei desse vermelhinho, porque tem um formato de livro, tem uma coisa, uma pegada meio parecida aí com o TCC. E aí quando a gente clica, olha que legal, ele vai me mostrando aqui, ó, vários mockups. Se você não sabe o que são mockups, dá uma olhada, tem um vídeo no meu YouTube falando sobre mockups. Aqui, ó, mostrando esse vídeo, ou seja, essa diagramação que foi desenvolvida utilizando o InDesign. Ele até fala aqui, ó, que utilizou na verdade o Photoshop, o Illustrator e o InDesign para poder criar esse resultado aqui, para poder chegar nesse livro, né? Eu não sei nem do que ele está falando esse livro aqui. Parece ser alguma arte aí, algum projeto de algum design gráfico, mas está bem interessante e serve para você analisar, serve para você comparar, serve para você ter inspirações aqui, ó, de formatos de diagramação de gente do mundo todo. Cara, isso é gente do mundo todo colocando e dá para você ter muitas sacadas interessantes. Porque tem uma coisa que é muito importante no mundo do TCC, é que você saiba procurar referências tanto para o seu projeto, e aí você tem sites específicos que você pode procurar essas referências, e você deve, não é nem pode, é deve procurar também referências da diagramação, da representação e da apresentação do seu projeto, porque só assim você vai conseguir chegar em um bom projeto com uma boa representação e aí sim chegar no seu TCC nota 10, tá bom? Então olha só, a gente pode seguir aqui analisando, comparando, e você percebe que existem diagramações de diferentes estilos, em diferentes formatos, e sobre esses formatos, o tamanho do arquivo é uma das coisas que eu quero te mostrar como a gente pode trabalhar com esses diferentes formatos no Illustrator. E é por isso que eu vou abrir aqui, ó, o programa, eu já deixei ele abertinho aqui para a gente dar uma visualizada, tá? Eu tenho aqui os arquivos recentes que eu já trabalhei, mas
não importa, não tem problema nenhum de ter ou não ter esses arquivos recentes, até porque se você não conhece e não tem esse programa no seu computador, quando você instalar o InDesign não vai aparecer nenhum arquivo aqui embaixo. No meu aparece porque eu estou sempre trabalhando com esse software aqui, mas o que importa é que você saiba o seguinte: a gente tem duas opções iniciais quando a gente abre o InDesign, que estão aqui, ó, do lado esquerdo, que é criar e abrir. Tá vendo aqui do lado, ó, criar e abrir. Quando a gente coloca em abrir, a gente precisa escolher qual o arquivo do InDesign que a gente quer abrir. No caso, se eu vou começar a trabalhar com um arquivo no InDesign, se eu vou começar a editar um arquivo no InDesign, eu não tenho arquivo nenhum para abrir. Eu preciso criar, porque eu estou iniciando, eu estou dando o meu primeiro passo ali naquela edição. E aí quando eu colocar em criar, quando eu apertar aqui nesse botão, ele vai aparecer essa possibilidade de escolher um novo documento. A gente vai precisar definir esse novo documento aqui, que eu vou justamente colocar em impressão. É isso mesmo, impressão. E essa parte é muito importante. Você lembra que lá na opção aqui da Adobe, né, nas definições, na conceituação que a Adobe fala sobre o programa, ela tem falando aqui, ó, que você pode criar e publicar layouts elegantes para impressão e publicação digital, tá bom? E aí o que é que significa isso? Significa que quando eu estou lá trabalhando no InDesign, eu posso escolher aqui, ó, se vai ser um arquivo para impressão ou se será um arquivo para utilizar em uma publicação digital. E não tem nada de errado com isso, ela até mostra alguns modelos aqui que você pode até utilizar, que você pode usar como referência, ou usar como template na sua diagramação, mas o mais importante que você saiba é que geralmente a gente escolhe aqui, ó, impressão. Eu não vou dizer sempre, porque dependendo da situação a gente pode sim utilizar web ou dispositivos móveis, mas o mais comum de ser utilizado é impressão, justamente porque a gente precisa utilizar pensando que vai imprimir esse caderno, né? Pensando que vai imprimir essa prancha, pensando que vai imprimir esse conteúdo. A não ser que você vá criar uma apresentação. Vitor, eu vou ter a apresentação da minha banca, do meu TFG, e aí eu quero criar no InDesign. Aí tudo bem, você coloca aqui, ó, em web. Por quê? Porque você terá o formato de web e também esse arquivo não vai ficar tão pesado para você trabalhar. Impressão deixa o arquivo com maior qualidade do que o web, porque um arquivo para imprimir ele precisa ter uma resolução melhor e isso daí faz bastante diferença, tá bom? Então vamos lá. Quando eu colocar aqui em impressão, a gente vai definir o tamanho desse meu arquivo que a gente vai começar, desse documento que a gente está iniciando aqui. E olha só, eu não gosto de trabalhar só com A4, eu gosto de trabalhar com formatos diferentes. Então por isso que eu não vou te falar que você basta clicar aqui em A4 e definir esse formato em A4, porque sempre vai seguir nesse modelo, nesse formato. Não é assim. Eu quero que você saiba que você tem a possibilidade de trabalhar com esses arquivos de vários formatos diferentes, vários formatos que você queira trabalhar. Inclusive ele tem poucos formatos aparecendo aqui na sua tela principal. Você até pode colocar para exibir todos, mas o que eu quero que você entenda é que você pode configurar de forma manual. Como assim? Ele já está na unidade aqui, ó, de milímetros, e é importante que você coloque em impressão, porque em web vai aparecer aqui em pixels, tá? Em impressão ele já aparece aqui em milímetros, o que é bem interessante. E aí a gente vai colocar aqui, ó, na largura 297 e na altura 420. O que é que aconteceu? Não digitou, não saiu, mas agora saiu. Quando eu coloco aqui, ó, 297 por 420, eu estou colocando um formato A3, tá? O formato A3 ele tem 420 milímetros de altura por 297 de largura, que é justamente uma folha de A3 no formato de retrato, tá bom? Na vertical. E a gente pode até mudar essa orientação, colocar aqui como paisagem ou colocar aqui como retrato, ó, no caso vertical e horizontal, que é justamente para que você enxergue aqui essa folha, essa prancha no tamanho que você quer. Mas Vitor, eu quero fazer o meu TCC, o meu TFG diagramado no formato quadradinho, é até como esse TFG que eu tenho aqui embaixo, ó, aqui do lado, que está bem aqui, ó, aqui
aqui em cima. Pronto. O que acontece? Se você quiser fazer um TCC num formato quadradinho ou um TFG, você vai colocar aqui, ó, 210 por 210. Essa é a dimensão de um TFG quadradinho, justamente porque é um formato que é fácil de você imprimir e que fica bem legal, fica bem interessante de a gente trabalhar, tá bom? Mas eu vou voltar aqui, ó, para 297 por 420 e vou até combinar uma coisa com você. Eu vou criar aqui dois arquivos, dois documentos. Um primeiro que será uma prancha de A3 e um segundo que será um arquivo quadradinho, justamente nesse tamanho que eu acabei de falar, um caderno pronto para ser desenvolvido ali o seu TFG, o seu TCC, e depois você colocar para imprimi-lo. Mas eu quero te mostrar como a gente faz para trabalhar com esses arquivos com tamanhos diferentes. E vamos lá. Aqui nessa largura e altura já estão definidas unidade, orientação, tá tudo certo. Número de páginas e início eu sempre deixo aqui, ó, com o número 1, do jeito que tá, sem mudar. Por quê? Porque isso daqui a gente pode mudar quando o arquivo já estiver aberto e a chance de confundir isso daqui, de colocar, por exemplo, eu vou trabalhar com 10 páginas, colocar aqui, ó, 10 e 10. Nossa, isso aqui dá muito problema, porque a contagem das páginas, e o InDesign ele faz uma contagem automática das páginas, essas páginas elas podem ficar sendo contadas a partir do número 10, ou seja, 10, 11, 12, e isso é muito problemático. Então, para não gerar nenhum problema, para não dar nada errado para você, deixa páginas e início com o número 1 e 1. Deixando assim, vai dar tudo certo para você. E aqui tem mais uma configuração que eu quero colocar, que é justamente aqui, ó, o das páginas opostas, tá vendo? Eu vou desmarcar essas páginas opostas aqui. E aí você pode estar se perguntando o que danado significa páginas opostas. Isso aqui é o que define se você vai fazer uma prancha ou um caderno aqui no InDesign. Isso aqui é muito importante de você aprender, que você saiba como utilizar, porque se eu estou fazendo uma prancha, eu não quero que fique uma folha do lado da outra, a gente não visualiza uma prancha folheando aquela prancha, não faz sentido. Então a gente precisa desmarcar, como eu fiz agora. Eu não estou fazendo uma A3, vou até colocar o nome dela aqui, ó, A3, que é para você lembrar que isso daqui é uma A3 que a gente está criando. E aí quando eu crio essa A3, que é uma prancha, eu desmarco, deixo assim, ó, desmarcado essa minha prancha, essa minha parte aqui de páginas opostas. E aí eu vou colocar aqui, ó, para criar, e ele vai gerar aqui a minha folha de A3, que a gente pode trabalhar diretamente aqui no InDesign, colocando imagens, colocando texto, colocando também diagramas, fazendo o que a gente bem entender. Eu vou até mostrar um exemplo de uma prancha em A3 aqui para você visualizar, para você enxergar como é que a gente pode trabalhar. E o que é que vai acontecer também? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui agora, vou criar um novo arquivo que será um caderno quadradinho, tá bom? 210 por 210, como eu tinha falado anteriormente para você. Esse outro arquivo que eu vou criar, eu também tenho que clicar aqui na opção de criar, impressão, e quando eu coloco em impressão, eu posso até deixar marcado aqui, ó, como A4. Mas, Vitor, você vai utilizar um tamanho diferente, não importa. O tamanho de A4 é só um tamanho padrão, por default que ele vem, né? Uma espécie de arquivo padrão que ele coloca aqui no momento que a gente coloca para criar essa impressão. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, eu coloquei o nome de quadrado só para você sacar que eu vou criar esse caderno quadradinho diagramado. Eu vou até colocar o nome caderno aqui, que é para ficar mais claro ainda. Caderno quadrado, que é justamente para a gente diagramar um TCC. Eu tenho até um impresso aqui do meu lado. Pronto, aí a gente vai diagramar um TCC assim, ó, quadradinho, tá? Num formato bem interessante para ser apresentado em um TFG. E o que é que a gente pode fazer aqui para deixar do jeito certo, do tamanho correto? A gente vai continuar na unidade de milímetros.
A largura vai continuar 210 milímetros, ou seja, 21 centímetros. E eu vou colocar aqui, ó, 210 também. Tava 297 porque ele estava no tamanho pré-definido, que era o tamanho de A4, como eu falei anteriormente para você. Mas agora eu vou deixar em 210 por 210. 21 centímetros por 21 centímetros é exatamente esse formato aqui. Mas, Vitor, por que você não deixa um outro tamanho, por exemplo, 25 centímetros por 25 centímetros? Olha só, eu não deixo em um tamanho maior, porque quanto maior isso daqui, mais trabalho vai dar na hora de imprimir esse caderno. Como assim? Vamos lá. Geralmente as impressoras, uma impressora tradicional, uma impressora de casa, sem ser uma impressora de uma gráfica, nem nada do tipo, ela tem um tamanho ali da boca da impressora, né, da parte onde passa a folha de impressão, que ela tem um tamanho máximo. E esse tamanho máximo é um pouco mais que os 210 milímetros, ou seja, que os 21 centímetros. Então, por isso que quando eu coloco esse tamanho aqui, ó, eu tenho certeza absoluta que a minha impressora daqui do escritório, a impressora da minha casa, todas as impressoras vão conseguir imprimir essa folha, porque ela tem a largura que passa ali por ela. Então é um detalhe que pode ser que você não fique ligado nisso, mas é por isso que eu estou te dando essa dica, que é para você não deixar passar essa parte que é tão importante aí e que pode fazer uma baita diferença. De novo, eu vou visualizar aqui a parte das páginas e do início e não vou mudar nada, vou deixar em 1 e também 1 aqui embaixo. Cara, lembra do que eu falei, não muda essa parte de páginas e início para não dar nenhum problema para você na hora que você começar a trabalhar aqui com o arquivo. Deixa assim mesmo e aí depois a gente vai adicionando páginas. Eu vou até te ensinar aqui nesse vídeo como a gente pode adicionar as páginas e fica tudo muito fácil de trabalhar dentro do InDesign mesmo, até porque aqui a gente só está criando um novo arquivo. E a parte de páginas opostas eu não vou mexer, eu vou deixar marcado, porque agora eu estou fazendo um livro. Então, como eu falei anteriormente, se você vai fazer a diagramação de um caderno, de um livro de TCC, você deixa marcado aqui. Se for uma prancha, você desmarca. E aqui é um caderno, vai ficar marcado e vou clicar em criar para poder ele gerar aqui a minha folha. E aí, só para você ver uma coisa muito legal, uma coisa muito interessante, e depois eu quero te mostrar dois exemplos, um exemplo de prancha e um exemplo de caderno diagramado. Não é nem no formato quadrado do caderno, mas serve para você entender. É isso daqui, olha só. Quando eu tenho a minha prancha, olha o nome aqui do arquivo em cima, tá vendo? A3, pronto. Quando eu tenho esse A3 aqui, eu posso clicar na aba aqui do lado direito, olha, chamado páginas, eu cliquei em camadas, mas é o de cima, de páginas aqui, ó. Nessa aba de páginas, se eu passo o meu mouse aqui embaixo, nessa opção, onde tem criar uma nova página, eu saio criando novas páginas no InDesign. E é bem interessante porque as páginas ficam aqui dentro e é como se fossem arquivos dentro desse arquivo geral, pequenos arquivos dentro desse arquivo geral, pequenas páginas dentro desse arquivo geral. E funciona de uma forma muito parecida ali com o PowerPoint, né, que é muito conhecido, que é muito fácil de ser utilizado, e é a mesma ideia. A gente tem as páginas aqui do lado direito, que é como se fosse um resumo dessas páginas, e aqui no centro da minha tela eu tenho justamente as páginas maiores para serem editadas. No caso aqui são páginas de A3 que a gente está visualizando para trabalhar. Mas se você prestar atenção, toda vez que eu crio uma nova página, vem uma folha embaixo da outra. Eu não estou trabalhando com uma folha ao lado da outra, justamente porque no início da configuração do arquivo, eu desmarquei a parte de páginas opostas. Quer ver a diferença? Ó, na parte aqui do quadrado, eu não desmarquei o páginas opostas, eu deixei marcado. Estava marcado páginas opostas, e aí se eu crio novas páginas, olha que legal, o que é que acontece? Eu vou visualizar o meu arquivo assim, ó. Nossa, Vitor, não entendi nada. Calma, me explica. Vamos lá, vamos devagarzinho que você vai entender. Veja bem, quando eu tinha só uma página, estava igual a nossa prancha aqui, né, era de A3.
E aí tá tudo tranquilo. Mas quando eu comecei a criar novas páginas, ó, toda vez que eu tenho uma página par e uma página ímpar, no caso aqui, ó, 2 e 3, 4, 5, 6 e 7, 8 e 9 e assim por diante, essas páginas elas ficam lado a lado. E por que que isso está acontecendo? Por que que a página 1 não fica do lado aqui da página 2? Por que que a página 1 ela sempre fica assim solta? E aí eu vou te explicar, tem um pouco de paciência aqui nisso que a gente vai visualizar. Em primeiro lugar, a gente tem aqui ó, essas páginas lado a lado justamente porque quando a gente foi criar um novo arquivo, a gente deixou marcada a opção de páginas opostas. Então é isso que funciona, é isso que faz aquela marcação de páginas opostas. Se você desmarcar, ele vai ficar com as páginas assim, ó, uma embaixo da outra, página 1, 2, 3 e 4, não tem nada de uma colada na outra, mas aqui elas estão coladas tudo por culpa daquela caixinha das páginas opostas, e ela é muito importante na hora aqui de editar esse arquivo, na hora de criar esse arquivo. E aí preste atenção num detalhe. Essa folha 1, ela está solta, ela não tem uma página oposta a ela. Por que que isso acontece? Porque justamente essa página 1, ela é a capa, certo? Do meu caderno, do meu livro, seja lá como você queira chamar. E essa página 1, ela não tem uma página do lado dela. Vocês estão vendo alguma página aqui do lado dela, ó? Não, não tem página nenhuma. Já essa página 2 e 3 significa que eu estou abrindo o meu livro. Olha só, abri o meu livro e aí eu tenho a página 2 e a página 3. É só você sacar que a página 2 é a parte do verso da página 1. Eu tenho a página 1, aí eu vou abrir aqui o meu livro, olha, e eu tenho a página 2 e a página 3. É legal, né? É bem legal de a gente enxergar isso e fica fácil quando você tem um livro do seu lado. Então, se você for querer criar um caderno, um livro diagramado no InDesign, eu te dou a sugestão de pegar alguns livros. Não precisam nem ser relacionados ao TFG de arquitetura, pode ser um livro de romance, qualquer livro que tem aí na sua casa, mas pega um livro e abre esse livro e começa a entender essa questão da página 1, que é a capa, a página 2, que é justamente a parte do verso dessa capa, o que é que vai ter ali, a página 3, aí vira a página, vai ter a página 4 e 5, e aí essas páginas vão virando como livro. Então, a partir do momento que a gente habilita o páginas opostas, a gente tem a possibilidade de fazer isso daqui. E aí eu te prometi que ia te mostrar tanto uma prancha diagramada quanto um caderno diagramado no InDesign para você entender como é que ficam essas questões das páginas e tudo mais. E chegou o momento de fazer isso. Vamos lá. Primeiro eu vou começar com a prancha, né? Olha só. Essa é uma prancha de A3 que eu diagramei, que eu criei no InDesign, e ela foi utilizada com arquivos, ela foi desenvolvida, ela foi criada utilizando arquivos de vários outros programas. Por exemplo, aqui eu tenho um corte perspectivado, né? Um corte na verdade só, que foi editado no Photoshop. Eu tenho uma planta baixa humanizada que foi trabalhada também no Photoshop. Na verdade foi utilizado o AutoCAD mais o Photoshop. Eu tenho aqui ó, outras duas imagens que foram também editadas no Photoshop. Eu renderizei essas imagens e editei no Photoshop. Isso tudo é o mesmo projeto, tá? Um projeto de uma escola. E eu tenho aqui ó, diagramas, ícones de conceito, mais diagramas, até uns diagramas mais simples e uma perspectiva explodida super complexa aqui, falando sobre o projeto, que todos esses elementos aqui, ó, que formam esse L de conteúdo, esse L que está sendo formado aqui, pronto, todo esse conteúdo foi gerado no Illustrator e o InDesign ele serve para receber esse conteúdo. Eu vou até mostrar ele na qualidade boa aqui para você enxergar. Olha só, porque aquela qualidade que a gente estava enxergando lá do programa, essa daqui, ó, essa qualidade aqui é uma qualidade mais fraca, né? Não sei se você está vendo que está uma qualidade meio pixelada, uma coisa meio ruim. É justamente porque o InDesign é um programa tão poderoso que ele diminui a qualidade das imagens para que o arquivo não fique pesado. Ó. Eu consiga navegar, consiga mexer, mover, editar aqui todas as minhas imagens, todos os meus arquivos sem ter travamento, mas aí eu posso clicar e colocar no modo de apresentação e a gente vai enxergar aqui o InDesign
com a qualidade que essas imagens precisam ter, que essas imagens possuem aí para a gente enxergar. E aí a gente está vendo algo muito interessante, que é um arquivo todo composto de vários elementos, um arquivo cheio de representação, um arquivo que tem uma baita conexão dos elementos, explica muito bem o projeto, mas que foram colocados de uma forma super fácil, né? Super interessantes aí de serem trabalhados, e você não tem noção de como é rápido criar uma prancha assim aqui no InDesign. Essa prancha está no formato de A3, tá? Tá no formato que a gente abriu aqui, que a gente começou a utilizar, e eu tenho também um arquivo diagramado. Essa diagramação desse arquivo não é no formato quadradinho, é no formato de um A4 lado a lado com a outra, certo? E para poder criar isso daqui, era só na hora de abrir aqui o meu arquivo, na hora de criar o meu arquivo, em vez de deixar lá 21 por 21, deixar assim, ó, 297 de largura por 210 de altura, que aí já iria criar o arquivozinho aqui, ó, e quando a gente colocar novas páginas, tcharam, já vai ficar o meu livro bonitinho aqui colocado. E depois é só você colocar texto, colocar imagem, e fica tudo muito fácil de a gente trabalhar, muito fácil de a gente visualizar. É claro que existem vários detalhes, páginas mestres, camadas, os vínculos que são muito importantes, mas o que você precisa saber nesse início, o que você precisa entender é que o programa ele facilita muito a diagramação, a criação desses livros assim, e é muito fácil de criar, sério. Todo mundo acha que isso aqui é extremamente difícil de fazer, pode até ser trabalhoso, pode até não ser simples, mas difícil sinceramente não é. Isso aqui funciona como um quebra-cabeça, a gente vai montando esse quebra-cabeça, colocando as partes e formando um todo, tá bom? Então, sobre o InDesign era isso que eu queria te mostrar, era esses primeiros passos, era esse primeiro encontro que eu queria que você tivesse, para que você compreendesse que desde a criação do seu arquivo, você pode escolher a funcionalidade para que ele vai servir no caso, né? Então vamos lá, se você quer fazer uma prancha, se você quer fazer uma apresentação, se você quiser fazer a diagramação de um livro como esses que eu mostrei para você, você pode. Basta você criar o arquivo da forma correta e aí começar a trabalhar. Mais importante é que o InDesign ele é muito fácil, eu sei que eu já falei isso, mas eu vou te dar uma outra dica. Se você já utilizou o PowerPoint, se você já conhece o PowerPoint, aquele programa que é muito comum de todo mundo conhecer, de todo mundo utilizar, é muito parecido com o InDesign. É justamente aquela ideia do PowerPoint. O que é que você faz no PowerPoint? Coloca figurinhas, coloca imagens, coloca umas formas geométricas, coloca texto e sai organizando, sai criando novas páginas, novos slides lá no PowerPoint, né? Aqui não, aqui são páginas, mas é a mesma ideia. O InDesign é um PowerPoint bombado, é um PowerPoint boladão que vai conseguir te fazer chegar no TCC Nota 10 e te fazer chegar a uma diagramação dos seus projetos muito interessantes. Eu tenho vários alunos que já fizeram o meu curso de InDesign justamente para aprender a explicar os projetos com melhor qualidade e não relacionados a o TFG, o TCC de arquitetura, são até alunos que já são formados em arquitetura, mas querem apresentar os seus projetos de uma forma mais atrativa para os seus clientes, e o InDesign ele permite que isso aconteça sim, tá? Então eu espero que você tenha gostado dessa pequena introdução sobre o InDesign e fica aqui que tem muito conteúdo legal, tem muita coisa interessante saindo para você, e até o próximo vídeo, tchau, tchau!